Como se proteger emocionalmente e estrategicamente em um ambiente corporativo desleal? Eu vou te dar o alerta que talvez ninguém te deu. Você já sentiu que precisa pisar em ovos no trabalho? Que qualquer palavra mal colocada pode virar um problemão? Ou que, se você baixar a guarda por um segundo, alguém pode usar isso contra você? Se for o caso, este vídeo é para você. Hoje eu não quero falar sobre empresas ruins, nem sobre chefes tóxicos ou chatos, nem sobre colegas sacanas. Hoje eu quero falar sobre como você pode se proteger mentalmente e profissionalmente dentro de um sistema que muitas vezes não joga assim tão limpo. Porque o maior erro que um colaborador comete não é trabalhar demais, é pensar errado sobre o ambiente onde está inserido. E pensamentos errados levam a atitudes que destroem carreiras, detonam a saúde mental e também a autoestima. Eu sou Mauro Sarmento e aqui no canal a gente fala sobre trabalho, carreira e consciência. Hoje você vai aprender quais ideias te prejudicam no trabalho sem você perceber. Quais comportamentos parecem muito nobres, mas na verdade são tremendas armadilhas. E como se posicionar de forma ética, inteligente e segura. Sem cinismo, sem paranoia, sem virar também um clone daquela pessoa que você não respeita, que você meio que não gosta. Primeira coisa, o primeiro pensamento que pode estar prejudicando, eu acho que é: se eu for leal, serei recompensado? Vamos lá, vamos começar com uma verdade que talvez é um pouco desconfortável. Não é que é errado ser leal, ao contrário, muito digno, mas a lealdade cega não é bem uma virtude no ambiente corporativo moderno. É, na real, uma baita vulnerabilidade. Sublinhando, isso não significa que você deva ser desleal, por favor. Significa, antes de tudo, que você deve aprender a entender o jogo que está rolando na empresa. Muitas pessoas entram numa empresa acreditando que o seu esforço extra será super notado, sacrifícios serão lembrados, boa intenção gera proteção automática. Em empresas maduras, acredito que ok, mas quando essas coisas não acontecem na realidade, o choque pode ser um tanto devastador. A primeira dica de consciência que eu te dou é que é importante diferenciar a lealdade da ingenuidade. Lealdade saudável é cumprir os acordos, porque quando os acordos não se cumprem, já era. Agir com ética, e a ética precisa ser estudada pela pessoa e pela empresa. E respeitar todos ao seu redor. Já a lealdade tóxica é aceitar abusos em silêncio, trabalhar além do limite esperado, esperando o reconhecimento futuro, também defender a chefia ou mesmo a empresa quando essa chefia e também a própria empresa não tem qualquer política de cuidado com você. É isso aí, presta atenção. Então toma muito cuidado e nunca aposte a sua saúde mental em promessas implícitas. Ou as regras estão claras, ou você aprende a clarear as regras. Tudo o que importa no trabalho precisa ser conversado, precisa ser registrado, precisa ser combinado com clareza. Um monte de problema surge quando os ponteirinhos não estão muito acertados. E tem um erro silencioso aí nesse contexto: confundir o ser bom com ser invisível, desaparecer, não estar muito presente. Vou explicar. Existe uma mentira muito perigosa no mundo corporativo, que é aquela: se eu fizer meu trabalho bem feito, naturalmente serei valorizado. Jura? Nem sempre é assim. Empresas maduras, tudo bem, mas nem sempre é assim. Muitas pessoas competentes se sabotam porque não comunicam o que fazem, não registram as suas entregas e não se posicionam também. Elas acreditam que falar sobre o próprio trabalho é meio que uma arrogância, mas eu te digo que, na real, para mim, isso demonstra o quanto
quanto a pessoa valoriza o que ela faz. Essa é outra dica essencial. Competência sem visibilidade não protege ninguém. Isso não significa se autopromover de forma vazia, ou ficar postando, forçando a barra nas redes sociais. Sua competência vai ser mais notada se você documentar os seus resultados, alinhar as expectativas e também confirmar as entregas por escrito. Um exemplo simples: depois de uma reunião importante, vai lá, envia um e-mail resumindo as decisões tomadas, para quem ficou as responsabilidades e quais os prazos acordados entre todos. Isso não é desconfiança, isso é autoproteção profissional, isso é uma coisa muito profissional. E você sabe qual o pensamento que mais destrói as carreiras? A empresa é uma família. Vamos lá, todo mundo se abraçando. Vamos ser claro aqui, né? Empresa não é família. E achar que é família pode te magoar, pode te machucar. Família tolera os erros por afeto, protege mesmo quando você não gera qualquer valor, permanece com você mesmo numa super crise. Já a empresa tem que responder a indicadores, a empresa corta custos, a empresa pode mudar a sua estratégia a qualquer momento. A dica aqui é a seguinte: vamos humanizar as relações, mas nunca vamos romantizar a estrutura. A gente pode criar laços, respeitar pessoas, gostar do time, tá tudo certo, mas a gente não deve expor demais a nossa vida pessoal, desabafar sem critério, confiar segredos em ambientes que são muito politizados. Confiança no trabalho é alguma coisa progressiva, não é assim algo automático. Tá, mas como não cair na confusão corporativa sem fazer inimigos? Essa é uma boa pergunta. Ambientes inseguros criam uma coisa muito tóxica, a competição predatória. E isso só atrapalha. Para mim, isso é uma baita infantilidade, uma criancice. Aqui é que mora o grande perigo, que é entrar no jogo sujo para sobreviver. Fofoqueiros sobrevivem por um tempão, a gente sabe. Manipuladores podem até subir rápido, mas quase sempre eles caem. Quando eles caem, eles arrastam quem estiver junto. A dica essencial nesse caso é: nunca use armas que você não gostaria que usassem contra você. Isso é um ditado antigo. Por exemplo, evite falar mal dos colegas. Também evite se aliar às panelinhas e também repassar informações estratégicas fora de contexto, né? E quando alguém te chama para aquela tendência conspiratória, aquela fofoquinha, aí nesse momento você tem que lembrar: quem fala mal com você, fala mal de você. Presta atenção nisso. Mantenha na mente que a neutralidade ética é uma forma de proteção. Vamos se ligar nisso. Tá, mas qual o limite entre proatividade e autoproteção? Bom, ser proativo não é dizer sim para tudo. Muitos colaboradores se prejudicam porque assumem tarefas sem clareza. Também eles costumam trabalhar fora do escopo constantemente, ou o escopo muda, alguém muda. Esses colegas, eles viram solução fácil para problemas mal geridos e também se ferram, né? A dica aqui nesse caso é: ajude sim, beleza, mas estabeleça os contornos, estabeleça os limites. Sempre que surgir algo novo, é bom você se perguntar: isso é prioridade? Também se pergunta o que deve sair da minha agenda para essa outra coisa entrar. E também quem é que validou essas mudanças é muito importante. Profissionais respeitados não são os que fazem tudo, são os que sabem negociar os limites, os escopos e as entregas. E aí chega a questão, né? Como proteger a sua saúde mental sem queimar a sua imagem, porque eu vou dizer, não, isso aqui eu não consigo fazer agora, eu acho que eu vou me queimar. Nada disso. A gente está aprendendo muito nos últimos anos sobre o burnout. O burnout não começa exatamente com exaustão, ele começa com um silêncio. Silêncio sobre sobrecarga, silêncio sobre as nossas frustrações, silêncio sobre as incoerências que existem no departamento ou na empresa. A dica aqui, nesse caso, é: vamos nomear os problemas com maturidade, não com emoção. Não exploda de jeito nenhum. Eu sei que é difícil, mas tem que segurar a onda. Mas também não vamos acumular, né? Sabe aquele sapo que fica com as perninhas de fora? Não dá para engolir sapo também, né? O que fazer então? Então a gente tem que aprender a se autorregular. Por exemplo, aprender
aprender a dizer que eu estou no limite da minha capacidade, ou também dizer, gente, a gente precisa redefinir prioridades, ou também dizer, dessa forma que a gente está fazendo, o risco de erro vai aumentar muito. Na real, a comunicação madura protege mais que o heroísmo. Então, seja leal a si mesmo, sem se tornar desleal aos outros. Aqui está o ponto de equilíbrio. Ser leal a si mesmo, o que significa? Cuidar da sua saúde, da sua carreira, planejar o próximo passo, não depender emocionalmente da empresa. Tem gente que vive muito a empresa, vive a empresa mais que tudo, mora na empresa. Ser leal a si mesmo não quer dizer prejudicar os colegas, sabotar times, ou agir com cinismo ou sarcasmo. Vamos lá, construa a sua reputação, não apenas os resultados. Essa é a dica poderosa. Reputação é confiabilidade, previsibilidade, ética quando a gente está sob pressão. Os talentos sim podem ser substituídos, mas uma reputação sólida vai acompanhar você por toda a sua carreira. Por fim, a verdadeira armadura como profissional é o quê? Você não precisa vestir a camiseta da empresa como fosse a sua pele. Usa como um uniforme, com compromisso, com comprometimento, com respeito, com ética. Por quê? Se você está nessa empresa aí, não parece justo ficar falando mal da empresa que você está, né? Afinal, você escolheu a empresa lhe escolheu. Parece justo sim, ou pensar em como ajudar a melhorar o seu entorno imediato, na sua realidade, pois daí o ambiente e o clima vão mudar. Ou decidir sair e ir embora. Mas o papo todo desse vídeo é o seguinte: saber que sua verdadeira proteção profissional é a sua consciência. Por exemplo, a clareza mental, saber os limites, ter os limites bem definidos, ter uma ética consistente, estudar ética e também desenvolver inteligência emocional. Porque os ambientes mudam, os gestores mudam, as empresas mudam e o que fica é quem você se torna enquanto atravessa essa jornada profissional na sua vida. Se alguma dessas situações já aconteceu com você, ou se você já se prejudicou tentando fazer o certo no trabalho, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu acho que esse tipo de conversa me parece legal para inspirar a gente a sair do silêncio, a deixar a frustração para trás. E se você acha interessante mais conteúdos que te ajudem a ver melhor, clarear as ideias para sobreviver, para crescer e para se proteger no mundo do trabalho, se inscreve no canal, ajuda com o seu like e também envia para quem acha que esse vídeo pode fazer sentido, porque trabalhar não deveria custar a sua saúde, não deveria custar a sua dignidade ou também a sua identidade. Até o próximo vídeo.